Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações. Hoje vamos falar sobre o turismo como um pilar fundamental para o crescimento econômico, desenvolvimento e sustentável de Moçambique. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. São eles: uma salva de palmas. O turismo tem uma natureza transversal, impactando setores como a agricultura, transporte, cultura, conservação ambiental, indústria hoteleira e comércio. Para além de ser uma fonte de geração de emprego e rendimento, é um setor que poderá fortalecer a identidade nacional, promover a inclusão social e atrair investimentos estruturantes. Está a começar o programa Inspirações. Apesar das potencialidades do país, Moçambique ainda não capitaliza plenamente as suas vantagens. Para aprofundarmos esta reflexão, reunimos especialistas, um painel de especialistas, dizia eu, que trazem diferentes abordagens sobre os desafios e oportunidades do setor. Começo por apresentar os nossos convidados. Engenheiro João Pô, especialista em aviação e gestão aeronáutica. Com uma carreira consolidada na aviação, João Pô tem uma vasta experiência na gestão operacional, técnica e estratégica do setor aéreo. Ocupou cargos de liderança em várias companhias aéreas, incluindo a Direção-Geral das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM. Foi presidente da Associação das Companhias Aéreas Africanas e da Associação das Companhias Aéreas da África Austral. Com mais de 3 décadas de experiência, desempenhou funções em empresas internacionais como a Boeing, a Airbus e a Pratt & Whitney, também na Ethiopian Airlines, e colaborou em processos de reestruturação e expansão de companhias aéreas africanas. Engenheiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Uma salva de palmas ao engenheiro João Pô. Também temos o Dr. Jeremias Manussa, assessor para o setor de turismo no agora Ministério da Economia. Com mais de 30 anos de experiência profissional, Jeremias Manussa tem desempenhado um papel estratégico na promoção do turismo e investimentos em Moçambique, destacando-se pela sua atuação na gestão, planeamento, monitoria e desenvolvimento do setor. Ao longo da sua trajetória, ocupou posições de liderança, incluindo a Direção-Geral do Instituto Nacional do Turismo, INATUR, a Direção Nacional de Promoção Turística no Ministério do Turismo e a Direção Provincial do Turismo em Niassa. Atualmente, exerce funções como assessor para a área de turismo no Ministério da Economia e também é mestre em Economia dos Recursos Naturais. Muito obrigada, Dr. Jeremias Manussa, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. E uma salva de palmas ao Dr. Jeremias Manussa, por favor. Dr. Mohamed Harun, muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Especialista em conservação e ecoturismo, com uma sólida trajetória acadêmica e profissional, Mohamed Harun é um dos principais especialistas em conservação da biodiversidade e turismo sustentável em Moçambique. Desempenhou funções estratégicas como assessor do Ministério do Turismo, diretor de Turismo e Uso Sustentável na Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, e oficial do turismo no projeto MOSBio. Paralelamente, tem uma vasta experiência acadêmica como professor na Universidade Eduardo Mondlane e colaborador em universidades da Namíbia e da África do Sul. Harun tem se dedicado à pesquisa, à gestão de áreas protegidas e ao papel do turismo na erradicação da pobreza, contribuindo com diversas publicações e iniciativas para o desenvolvimento sustentável do setor em Moçambique. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Mohamed Harun, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao doutor. E sim, o Dr. Kessanias Matsombe, empresário especialista em gestão hoteleira e turismo. Com mais de 45 anos de experiência em gestão de negócios, o Dr. Kessanias Matsombe tem um percurso consolidado no setor privado,
combinando liderança empresarial com um forte envolvimento no associativismo econômico. Empreendedor no setor de turismo e hotelaria, desenvolveu projetos de referência como o Mula Beach Resort e o Hotel Chisaka, apostando na valorização do turismo como motor de desenvolvimento. Na esfera institucional, desempenhou funções estratégicas na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Fundo Nacional de Turismo e na Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, FEMOTUR. Ao longo da sua trajetória, tem defendido o fortalecimento do ambiente de negócios no setor do turismo, contribuindo para o crescimento sustentável e competitivo da indústria hoteleira em Moçambique. Como bem disse, eu estou rodeada de especialistas do setor do turismo que nos vão ajudar hoje a compreender onde estamos e para onde pretendemos ir. Dr. Cassanias Matsombe, muito agradecida por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado, eu é que agradeço. Uma salva de palmas ao Dr. Cassanias. Além dos nossos painelistas, temos também alguns convidados na plateia que nos vão ajudar aqui a contribuir com mais opiniões e contribuições válidas para a melhoria e o aperfeiçoamento, dizia eu, do setor do turismo. Muito obrigada, plateia. Uma salva de palmas para todos nós. Estamos todos muito bem, de parabéns. O turismo é uma indústria global, fato, bastante robusta, que movimenta milhares e milhares de milhões de dólares anualmente e tem impactado diretamente na economia de muitos países. Antes de analisarmos os desafios e oportunidades do setor em Moçambique, é essencial compreendermos o que é o turismo e como é o seu papel no desenvolvimento econômico e social. Eu vou começar aqui a quebrar o gelo com o Dr. Jeremias Manussa. O Dr. Jeremias Manussa, o turismo é um setor estratégico para a economia moçambicana, fato. Como podemos definir o turismo na sua totalidade e qual é o papel do Instituto Nacional de Turismo, INATUR, e outras instituições na promoção e estruturação deste setor? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Moçambique tem esta particularidade de tradicionalmente ter três pilares, não é, fundamentais do turismo, que é o turismo sol e praia, o turismo baseado na natureza, tanto o ecoturismo e o turismo cultural, que também que envolve a nossa cultura, o nosso património cultural que nós temos. Exato. Então, todas essas atividades que a pessoa vai desenvolvendo, vai vendo a nossa cultura, vai explorando as nossas praias, o nosso mar. Então, tudo isso, não é, acaba impactando na comunidade local, acaba impactando na economia do país, portanto, são as divisas que a pessoa traz, não é, que gasta a nível local. Portanto, é este impacto geral que o turismo traz, tanto na esfera. A nível internacional, o turismo é considerado como o terceiro, não é, maior indústria, não é, do mundo, depois dos petróleos, transportes e entidade, porque tem esta capacidade, não é, de movimentar pessoas de um ponto para o outro, de atrair grandes investimentos. É uma daquelas indústrias que alberga mais trabalhadores. Só em África, cerca de 24 milhões de pessoas trabalham no setor do turismo. Em Moçambique, diretamente estão um emprego um pouco acima de 76 milhões 76 mil pessoas. Portanto, é uma indústria de grande peso. Pois. E para Moçambique, não é, em particular, nós temos uma costa enorme, cerca de 2.700 quilómetros, não é? Temos áreas de conservação que agora estamos cerca de 25-26% do território nacional com uma biodiversidade fenomenal, não é? E temos uma cultura excepcional. Portanto, esta fusão
da cultura portuguesa, aliás, do português, da influência indiana e da influência africana, torna Moçambique um país único. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Manussa. Eu quero aqui provocar um bocadinho o Dr. Kessanias Matsomba. Tivemos aqui uma definição muito clara, obviamente, sobre o que é o turismo no setor privado, na transversalidade. Dr. Kessanias viu que o Dr. Manussa fez aqui menção aos 3 pilares: sol e praia, ecoturismo e cultural. Para si, Dr. Kessanias, como empresário respeitável neste setor, o que é o turismo a nível do setor privado? Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de partilhar aquilo que não é só o meu pensamento, mas também o pensamento do setor privado sobre o que é o turismo. Se estamos lembrados em tempos quando eu estava na FEMOTUR como presidente, organizamos a primeira, se não a única gala de turismo em Moçambique, desde a sua independência, onde tivemos todos os operadores do país concentrados no mesmo sítio e a falarmos sobre o turismo. E nós definimos que o turismo somos nós. O turismo somos nós, como um povo, a sua cultura, a sua maneira de estar. E quando nós saímos do nosso país ou da nossa província para uma outra província para fazer o turismo, é porque nós queremos conhecer como é o povo daquele local, o que é que comem, quais são as suas manifestações culturais. Este é o motivo pelo qual em todo o mundo as pessoas querem se deslocar de um lado para o outro para conhecer outras pessoas, outras culturas, como é que dançam, como é que cantam, o que comem, etc, etc. Este é que é o turismo. Por isso que o turismo é um negócio, é uma atividade que nunca morre. O turismo nunca vai à falência. E se nós não temos o turismo em Moçambique tão desenvolvido, não é por culpa do turismo, é por nossa própria culpa como moçambicanos, a maneira como nós estamos a gerir o turismo. Portanto, esta é a minha opinião sobre o que é o turismo. O turismo é tão abrangente, como disse o Dr. Manussa, o turismo faz-se em todo lado. Ver animais, ver como as pessoas dançam, o que comem, enfim, a língua ou as línguas faladas, é tudo produtos que não acabam, nunca ficam fora do prazo. Por isso, quem tem turismo, quem tem um povo, tem um negócio que não acaba. Esta é a definição que eu posso dar. Obrigada, Dr. Kessanias. Dr. Arum, na perspectiva em que está envolvido, o ecoturismo alia a conservação ambiental e desenvolvimento econômico, promovendo benefícios para comunidades locais. Com a vasta biodiversidade do país, que estratégias podem ser implementadas para tornar Moçambique um destino competitivo neste segmento? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que mas, Dr. Arum, desculpa, não nos importamos também de ter o seu entendimento na perspectiva do turismo, não só da conservação. Com certeza. Muito obrigada. Para mim, às vezes, é difícil, de facto, separar, não é? Pronto, vamos juntar tudo. Porque o meu desafio desde que abracei esta área, tirando a parte académica, é, de facto, trazer a componente do turismo como um dos fatores que vai permitir a sustentabilidade da conservação do meio ambiente. Essa que é a perspectiva. É verdade que sempre se olhou
que a varinha mágica está só no turismo, mas não só o turismo. O turismo é um dos elementos que vai contribuir. E é um dos elementos porque vai criar condições de aumentar a participação das comunidades locais e dando benefícios. E quando as comunidades locais participam e recebem benefícios, estão mais atrativas ou estão mais estimuladas para fazer a conservação da biodiversidade. Porque sem esta cadeia, sem este resultado direto, o que nós vamos encontrar é que as comunidades locais vão usar a nossa natureza para sobreviver e às vezes de uma forma não sustentável. E para quebrar esse ciclo que pode nos levar à insustentabilidade, temos de trazer esse elemento dos benefícios que o turismo pode trazer e dar de uma forma direta às comunidades esse benefício, e aí vão valorizar e usar aqueles meios que nós temos. Certo. Falamos aqui de que o nosso país é rico, temos tudo para que o nosso turismo floresça. É verdade, mas o porquê que nós estamos nesse patamar que os nossos países vizinhos temos? Para nós, o fundamental ainda é termos todo o povo, toda a comunidade engajada no turismo, como disse o Kessani. Não se faz turismo sem o povo, porque tudo o que nós temos, as praias que o Dr. Manussa falou deles, os animais, há países que têm, às vezes em quantidades superiores. Paisagem, aí é que varia, ok, nós temos um monte aqui que é diferente do outro monte, e é aí, mas o fator diferenciador do turismo é o seu povo. E nós aqui estamos ainda a tatear, porque ainda não conseguimos pôr o povo, a comunidade, a trabalhar para o avanço do turismo. Todos nós fazemos turismo, ou todos nós somos parte do turismo, como disse, isso é verdade, porque a cadeia do turismo impacta em todos, direta ou indiretamente impacta em todos, mas nós ainda não conseguimos dar esta educação de que todos têm uma gota a dar para encher esse copo que é o turismo. E aqui o erro ou a culpa que pode se dar ao maestro, que neste caso é o Estado ou o Executivo, o Estado também somos todos nós, é que ainda não temos um foco. Falta-nos foco. Sabemos de tudo o que nós queremos fazer. É como termos um cozinheiro numa cozinha de um grande restaurante que tem tudo lá, mas se ele não tem o foco daquilo, quem vai reclamar são os clientes, porque não vão receber aqueles pratos que eles viram no menu a tempo e hora para poder receber. E é isso que está a acontecer com o nosso turismo. Os nossos turistas que vêm aqui estão todos a reclamar. Porque o visto é difícil, é porque é difícil chegar ao ponto A e o ponto B, porque aquilo, porque ali mistura aquilo. Por quê? Porque nós ainda não criamos esta consciência nacional de que o turismo é importante e cada um de nós tem que impactar, tem que dar o seu contributo para isso. E temos nosso mestre focalizado. Você quer ir para a esquerda? Não. Primeiro aqui é a direita. Você quer ir para... Não. Primeiro é aqui. E é isso que nós temos. Nós temos políticas, nós temos estratégia. Mas o que é que falta de facto? É termos um mestre que nos diga, e com consistência. E quem seria esse mestre, Dr. Arum? O mestre... Estamos a falar de liderança? É liderança consistente do Estado que depois é transmitido ao Executivo. Quando falo Estado aqui, não exclui o setor privado. Ok? Isso inclui o setor público e privado. E não esqueçamos que o turismo é meramente
um bem privado em termos de classificação econômica. O Estado facilita a sua implementação. Não é ele que tem que fazer tudo, mas tem que pôr os fundamentos para que o turismo ocorra. Então, a participação do setor privado é primordial. O Estado tem que criar um ambiente que permita que isso ocorra. Esta educação que eu estou a falar dela, do povo, a questão da focalização, esta é a responsabilidade do Estado. A priorização nos meios que vão impulsionar o turismo, essa é a responsabilidade do Estado. Porque o setor privado, a responsabilidade do setor privado é investimento. É investimento, exato. E nós aqui em Moçambique, na área do turismo, às vezes dói-me o coração, já perdemos investimentos de qualidade e de magnitude internacional por nossa burocracia, os nossos erros e não facilitarmos aqueles investimentos. Criamos muitas barreiras para o investimento. Muitas barreiras e não fazemos uma definição clara do que é que nós queremos. Posso dar exemplo, não é segredo, desde que eu entrei no turismo. Nós perdemos aqui na zona de Matutuíne um dos maiores milionários que queria investir ali, da Virgem, veio, tinha o projeto, tinha tudo, mas só pedia uma coisa: Estado, dê-me confirmação de que vocês não vão fazer o Porto de Dobela. Seria o Dr. Bron? Não. O investimento. Richard Branson. Richard Branson? Richard Branson. Prontos. É o Richard Branson. Conhece esse processo? Então, a mim me dói porque estive dentro disso, da parte estatal, para facilitar isso. E eles diziam: vocês não tomam decisão, eu vou para outro sítio. E perdemos um investimento que iria gerar mais de 2.000 empregos, correto? E está aquela costa com um assunto que é mais velho que a minha idade, que os meus cabelos brancos. Erosão? Não, Não? O Porto de Dobela. O Porto de Dobela está há mais de 60 anos, a não ser de 70, que está-se a falar naquele projeto. E que constitui ali um fantasma ao investimento. Tirando isso, é só para mostrar alguns exemplos. Não é porque alguns dirigentes não estavam favoráveis a isso. Alguns dirigentes que estavam no setor, a liderar o executivo, até deram todas as condições. Mas o executivo, o Estado em si, não soube ponderar e dizer: vamos dizer sim, e avançamos por aqui. Vou dar outro exemplo. Temos Bilene. Tínhamos um grande investimento da Dubai World, que teria transformado aquele Bilene, ou como aqui a Durban, a parte do Zimbabwe, não sei o quê, e mesmo a competir com o próprio Dubai, aquilo que eles queriam fazer ali. E eles em 3 meses fizeram o projeto e entregaram. Deram-nos o DUAT. Nós ficamos 1 ano para dar o DUAT. Aquilo que nas nossas escritas estamos e dizemos que é 90 dias temos que dar o DUAT. Não que o governo central não quisesse. Também é preciso entendermos aqui as ideias que dizia. Não estou a falar mal do governo em si, também foi um dos atores. E isso é que frustra. A nossa cadeia, a nossa interação. É mesmo ter os mambas, ter um defesa a querer ser goleador lá à frente, ou ter o guarda-redes a jogar lá. Então nós temos esta desarticulação, quando eu falo falta de focos. E é isso que nos faz perder essas oportunidades todas. Como é que podemos resolver de uma vez por todas esta situação? Nós temos que ter pessoas certas, nos lugares certos, com ética. Que tenham entendimento sobre a matéria do setor do turismo em particular que estamos a tratar hoje. Em particular. Isso é que é. Então, nós sem investimento sólido, sem investimento transformador, vamos sempre estar na cauda. Vamos sempre estar na cauda. Essa é uma das questões concretas. Não estou a contar histórias de ouvir falar. Não. São contar histórias que perdi noites verídicas. E dias a trabalhar para facilitar isso. Eu gosto de transformações aqui, mas que chega-se a uma altura, ficas frustrado porque de facto não é aquilo.
Mas ninguém do governo sempre disse que o turismo não era prioritário. Todos disseram que o turismo... Mas falta-nos este foco, falta-nos ter pessoas certas, nos lugares certos para facilitar isto e aquilo. Engenheiro João Pô, temos grandes desafios no setor do turismo e na aviação de certeza que não é diferente. A conectividade, engenheiro, a conectividade aérea é fundamental para o turismo, mas Moçambique ainda enfrenta desafios na frequência, custo e acessibilidade de voos. Temos aqui uma complementaridade de setores. Como o setor da aviação pode facilitar o desenvolvimento turístico e qual é o impacto da implementação da quinta liberdade aérea no âmbito da SATEM? Obrigado. A questão é muito pertinente e é verdade, e o que se disse aqui é triste. O essencial é que nós precisamos de grandes áreas bem desenvolvidas. Obviamente, respeitando a conservação, nós queremos que isto seja eterno, não é? Exato. Porque sem a aviação é um apêndice, que na verdade o principal é o destino, não é? Aliás, já há um livro escrito recentemente, o ano passado, um professor da Nova é um dos coautores, e que diz que não é a rota que é importante, o que é importante é o destino. A rota é depois uma necessidade para satisfazer o destino. Eu vou só adicionar um bocado de fogo aqui à fogueira que falou. Vamos para o combustível. Eu lembro-me de estar sentado numa mesa com chineses de Hong Kong em 1989 que queriam fazer de Nacala o Hong Kong deles, porque sabiam que não iam continuar com aquele sistema capitalista que lá tinham. E nós dificultámos, demorámos, não respondemos, eles foram para outro sítio qualquer. Então, imagina o que era Nacala hoje, que nós chamamos de elefante branco, se estivessem lá os chineses de Hong Kong. Portanto, é isto que nós precisamos, desenvolver os destinos e depois nós vamos servir. Falou em SATAM. O que é SATAM? SATAM é a Quinta Liberdade para a África. Sim. Mas eu vou falar da Quinta Liberdade em geral. Vou dar um exemplo. Se a Sudan Airways quiser fazer um voo, Sudão ou Khartoum, Joanesburgo, com um avião de 300 lugares, se calhar não consegue encher. Khartoum, Maputo também não. Então terá que fazer uma perna Joanesburgo, Maputo, para vir buscar passageiros e deixar aos dois destinos. Mas esta perna, que sem a Quinta Liberdade ele não pode carregar passageiros, podemos fazer com que ele traga passageiros, turistas, que vêm de Joanesburgo, que vêm de Khartoum, portanto que nesta perna eles podem viajar a um preço muito baixo, que estimula a rota e que depois os operadores locais vão entrar nessa rota. Eu dei este exemplo, podia ter dado Joanesburgo-Nacala, que neste momento não há. Portanto, isso é que é a Quinta Liberdade, isso é que é o SATAM. Portanto, nós temos que estimular estes operadores a abrirem estas rotas, como a LAM fez com Harar-Lusaka. Perfeito. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, porque tem muito mais no próximo bloco. Até já. O IMOLA é um dos principais intervenientes que atua no mercado nacional e desempenha um papel muito importante na promoção da inclusão financeira. Criado em 2016 como a terceira unidade de carteira móvel a operar em Moçambique, com o suporte dos serviços de telefonia móvel Movitel, que cobre 96% do território nacional, com uma base de dados que se aproxima a 7 milhões de clientes ativos, composta por uma rede de 95 mil agentes a nível nacional, distribuído pelos vários pontos do país. Nossa visão: tornar o IMOLA líder de mercado e sua presença efetiva em todo o país. Valores: somos catalisadores da inclusão financeira no país. Os serviços e produtos do IMOLA tornam-se convenientes, acessíveis e seguros, possibilitando pagamentos de forma rápida e fácil, a qualquer hora, em relação aos serviços financeiros tradicionais, ligando-se à rede única através da interoperabilidade.
Podemos afirmar que a carteira móvel Imola tornou-se um vetor importante na inclusão financeira e elas são usadas por pessoas sem acesso a contas bancárias e contribuem significativamente no aumento da produtividade das empresas, pois possibilitam transações espontâneas sem necessidade de usar a banca tradicional. Potenciou a criação de vários postos de trabalho entre a camada jovem, proporcionando a estes rendimentos para a concretização de projetos e sustentar as suas famílias. O Imola continuará a expandir-se, diversificando o ecossistema com produtos e serviços de pagamento, como levantamentos, depósito nos agentes, pagamento de serviço através do USSD e web, soluções para comerciantes, Paga Já, soluções dedicadas às empresas através da integração de plataformas IP.SEC, APIs, e do Imola Enterprise. Imola, meu céu, minha mola. E estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações, com um tema central sobre o turismo, um setor estratégico para o desenvolvimento econômico de Moçambique. O turismo é um dos setores com maior potencial para criar empregos diretos e indiretos e gerar divisas para a economia. Isto ficou evidente durante a conversa que tivemos aqui com os nossos painelistas. No entanto, esse impacto só se concretiza se houver um ambiente propício para o crescimento do setor. E como estivemos aqui a abordar na primeira parte do nosso programa, ainda temos desafios muito grandes para o desenvolvimento deste setor, extremamente importante para o desenvolvimento de uma economia. Dr. Kessanias Matsombe, consigo. O turismo não só gera receitas, mas também é um dos maiores empregadores globais. Como podemos criar um ambiente mais atrativo para investidores e operadores turísticos, garantindo que os benefícios se traduzam em geração de empregos e retenção de divisas no país? Bom, é muito simples responder a esta questão. Como nós dissemos, a indústria do turismo é uma indústria que deve ser estruturante. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Por que não temos City Tour aqui em Maputo? Alguém pode me responder? É normal quando a gente vai a qualquer cidade, ainda que seja uma pequena cidade, tem um City Tour. Em Moçambique estamos há 50 anos independentes, não conseguimos ter um City Tour. Por quê? Esta é uma pergunta que ninguém pode responder. Houve tentativas de trazer a City Tour, ao fim de uma semana desapareceu. Aquilo que o Dr. Arun disse, o turismo só pode andar se houver vontade política. De contrário, nós temos tudo para dar certo, como eu já disse. Dr. Kessanias, um instantinho, por favor, não corta o fio. Tem alguém na plateia interessado em responder a sua questão? E voltamos logo de seguida ao Dr. Kessanias Matsombe. Por favor, o seu nome e a resposta que o Dr. Kessanias Matsombe deixou cá ficar para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Aqui Euclides Custódio dos Santos, sou guia credenciado pelo Ministério da Cultura e Turismo e abri uma empresa chamada African Big
Tourism and Service, num conceito de promover turismo do nosso belo país, Moçambique. E eu sempre falo, o turismo é a arte de vender a felicidade, viajar e colecionar memórias sobre o mundo. E também o turismo tem de ser vivida, não sofrida. E quando o turismo é bem comunicado, ele se transforma. E eu, como guia de turismo, estou a fazer a minha parte em Moçambique, a promover turismo nas plataformas, na rádio, na televisão de Moçambique, até promove muito e faço com amor. Falando de City Tour, realmente não temos um City Tour estruturado como Cidade de Cabo. Sítios que eu fui como Tailândia, Indonésia, fui um jovem que viajei um pouco pelo mundo. Mas eu faço a minha parte fazendo o City Tour pequena empresa. E faço muito City Tour com tripulantes da Qatar, Etápica, para quem me conhece. Mas não temos aqui anônimo como Cidade de Cabo, Cape Town ou Espanha, aqueles primeiro andar, segundo isso, não temos. Mas enquanto eu fazer o que amo, vou fazer a minha parte. Então o Custódio confirma o que o Dr. Caçaninha esteve cá a dizer, que ainda não temos condições para materializar o City Tour. Estruturado, sim, mas nós como guia independente fizemos a nossa parte com pouco recurso, mas tínhamos que ter mais e ser mais visualizado. E eu sempre falo, a parte cômica que a falta de cegueira ao de viagem provoca cegueira. E eu tenho uma doença que já leva muito tempo. A doença chama-se TOV, T-O-V, TOV, transtorno obsessivo por viajar. Então, e eu sempre falo, vamos viajar sempre dentro de Moçambique, deixar as divisas. E precisamos muito de City Tour para os turistas saberem quais são os nossos encantos, monumentos históricos. E nós temos muito para oferecer aos turistas internacionais, e tanto como nacionais. E muita gente não sabia, por exemplo, o guia de turismo, muita gente não sabe o que é o guia de turismo. E eu sempre falo, eu sou realizador de sonhos de turistas. Para um turista ver no nosso país, ou vai a Portugal, Algarve, Espanha, Itália, tem de ter um guia de turismo para mostrar os monumentos de encanto. E nós estamos a ser muito valorizados esse setor guia de turismo. Obrigada, Custódio. Eu vou passar aqui a palavra, como estava com o Dr. Caçanias Matsombe. Doutor, o que é que falta para termos o City Tour? Eu já viajei por o mundo. Estados Unidos conheço metade, visitei metade dos Estados Unidos. E não me lembro uma única cidade ou vila turística que não tivesse aquele machimbombo. Aqui em Joanesburgo, aliás, aqui na África do Sul, Joanesburgo, você vai lá, há de ver. Durban, há de ver. Cape Town, há de ver. Portanto, não é uma... A minha pergunta é esta: Moçambique, com 30 e tal milhões de habitantes, 34, grande país, não tem um único autocarro. A pergunta que eu faço: por quê? E houve tentativa de se trazer aqui os autocarros, um autocarro, ao fim de 2 dias saiu. Porque era preciso registrar, é preciso mostrar a rota. Eu não vou dizer detalhes, não vou passar os detalhes. Mas o nosso turismo não anda em Moçambique porque não há vontade política. Não há vontade política. Esses exemplos todos que foram trazidos aqui mostram que de facto há alguma coisa, desde a migração, a polícia de trânsito, uma série de... Os destinos, não há nenhum... Onde é que nós podemos, se alguém chegar, como é guia turístico, quando chega o turista aqui, leva-o para onde? Essa é uma das questões. Leva-o para onde que possa fazer a diferença. Custódio, que a pessoa pode levar para casa como uma coisa extraordinária que viu lá em Maputo. Onde é que nós podemos... Não podemos ir visitar a rua do Bagamoio? Está a ver como está a rua do Bagamoio?
Antigamente, naquele tempo, aquela é uma zona turística. Hoje, chega um cruzeiro, é difícil o cruzeiro chegar com os turistas e tirá-los do porto, espalhá-los por todo lado. É difícil. Questões de segurança, questões burocráticas, porque há muitos problemas. Há muitos problemas. Portanto, o setor privado faz a sua parte. Tem estado a investir neste país. Tem estado a investir neste país, mas encontra barreiras e barreiras e barreiras e barreiras e barreiras. Então, esta é que é a essência de tudo. Podemos discutir, falar, dar as voltas, mas enquanto não houver uma vontade política de transformar o turismo como uma indústria que possa contribuir para o erário público, para o emprego, para resolver os problemas, porque felizmente, o turismo não precisa de pessoas com degrees. Não precisa. Jardineiro, uma pessoa que varre, uma pessoa que serve no restaurante, uma pessoa que arruma as camas, um guia turístico. Quer dizer, não precisa de ter um degree para trabalhar. É um setor da economia que pode absorver tantos jovens, e não precisa de se deslocar para muito, porque o turismo faz-se lá na povoação, lá onde estão os recursos naturais. E aquela população lá, os jovens estão lá. É só um treinamento, tem o seu emprego, junto das suas famílias. E nós não teríamos, se nós tivéssemos optado por investir na área de turismo, teríamos primeiro retido os jovens nos seus distritos, nas suas localidades, e não teríamos os problemas que hoje estamos a ter. Hoje temos problemas, todos nós sabemos que temos problemas com jovens. O turismo seria um dos setores que teria absorvido mais de metade desses jovens todos que estão hoje a protestar. Portanto, esta é uma questão política. Esta é a minha opinião. Eu sou empresário, não tenho receio de dizer isso. Investi durante os últimos 30 anos e eu acho que o que nós investimos não tem compensação porque não há negócio. Não há negócio porque há problemas. Há problemas para ir a Inhaca, estou a falar de Inhaca, mas posso dar exemplos de outros. Mussuril, para quem conhece Mussuril, tem tudo para desenvolver o turismo naquela zona do norte do país. Posso dar exemplos do Niassa, o turismo cinegético, temos tudo para dar certo. Faltam políticas. Apenas isso. Podemos continuar aqui a discutir, a conversar, mas sem que o Estado, o governo tenha uma mesma visão que nós, o setor privado, temos, não há de andar. Não há de andar o turismo. Vamos continuar com os 3.000 quilômetros de costa, com uma beleza, enfim, tudo vai continuar assim e vamos continuar nós na pobreza, sem dinheiro. Isto é o que eu posso dizer. É uma frustração. O Dr. Xenias deixou cá ficar o seu contributo, também lançou aqui alguns desafios ao custódio, mas eu vou voltar ao Dr. Arum para o que estávamos a falar há pouco tempo. O turismo é um dos setores com maior potencial para criar empregos diretos e indiretos e gerar divisas para a economia. O Dr. Xenias esteve aqui a dizer perfeitamente e muito bem dito que temos tudo para dar certo. Só falta mesmo esta vontade política para que possamos destravar esses obstáculos e desenvolvermos este setor que pode ser a solução para muitos problemas que Moçambique está a enfrentar neste momento. Dr. Arum, no entanto, esse impacto só se concretiza se houver um ambiente propício para o crescimento do setor. Que estratégias Moçambique pode adotar para se posicionar melhor no mercado regional e internacional? Bom,
eu volto à minha primeira questão, focos. Temos que ser todos, setor privado, setor estatal, temos que estar todos na mesma mesa e cada um a desempenhar o que tem para desempenhar. É verdade que o Dr. Quissanias fala nas políticas, vontade política. Entre políticas e vontade política é preciso diferenciar, porque políticas para o turismo nós temos, estratégia para o turismo nós temos, vontade política verbal também existe, mas concretização aí Não é existe. outra coisa. A concretização é outra coisa. Aí podemos estar juntos nisso, mas não podemos só ter esse label de que não há vontade política naquilo. Nós temos tudo isso, mas se cada um de nós não sentar na sua cadeira e dizer a minha responsabilidade aqui é levar esta minha tarefa até ali com zelo e desempenho, vai ser muito difícil. Nós aqui na região... Planificação integrada. No que esteve a dizer sobre o foco. O que está em falta neste momento é haver uma planificação de todos os setores ou todos os atores que possam melhor desenvolver e trazer estratégias concretas para ações de melhoria do setor do turismo. Com certeza. Fato. Sim. Voltando à questão do City Tour, uma grande fraqueza que Moçambique tem não é a questão dos voos, não é aquilo. Nós aqui em Moçambique temos tais pacotes, mas não temos quem vende os pacotes. Não temos operadores turísticos. Se amanhã alguém da Meca dizer, eu quero ir fazer mergulho, eu quero ir ver o Monte Mabu, eu quero ir ver o não sei o quê na ilha de Moçambique. Não há esse pacote, como disse o Paulo. E de quem é a responsabilidade de empacotamento desses produtos? Setor privado. Setor privado? Setor privado. Doutor Quissanias, por favor. Por que não temos City Tour na cidade? Deixa de ir até a ilha de Moçambique e ir para longe. Aqui dentro. Por que não temos? Vamos aqui aqui à África do Sul, a Nelspruit, pode encontrar um machibombo. Por que nós não temos aqui? Eu acredito que quem nos pode responder de verdade a questão do Dr. Quissanias antes do Dr. Arum é o Dr. Manussa. Como assessor do Ministério do Turismo e agora Ministério da Economia, Dr. Manussa, por que não temos um City Tour aqui na cidade de Maputo? O doutor Aron tinha começado a responder. Ele já vai responder. Sim, tinha começado a responder. A questão fundamental é que nós não temos empresas de gestão de turismo, de Destination Management Companies. Nós não temos. Infelizmente, nós não temos. Eu dizia antes que esta questão do turismo ser estruturante, não é? Deve, a primeira questão, cada um dos moçambicanos, eu repisei isso no início, cada um dos moçambicanos tem que saber qual é o seu papel, não é? Para este setor. Portanto, nós temos que pensar o turismo de uma forma... Doutor Manussa está a responder-me politicamente. Não estou a responder politicamente, é mesmo de forma técnica. A questão fundamental é que enquanto eu não souber qual é o meu papel que tenho que desempenhar, eu vou travar o que ele quer fazer, vou travar o que aquele outro também quer fazer, porque eu tenho os meus interesses e não interesses globais. É aí onde está o grande problema. Doutor, o City Tour é uma das ausências que nós temos aqui entre vários outros aspectos. O que é que falta de concreto para termos um City Tour? O que nos falta é aquilo que eu estava a dizer inicialmente. Falta-nos primeiro agregar os produtos, não é? Quem deve agregar esses produtos? O governo ou o setor privado? As duas partes. Não é só a questão do governo, as duas partes. Há uma questão fundamental que o Dr. Aruno estava a frisar. Sim. É esta questão da falta de planificação integrada. Exato. Enquanto não tivermos uma planificação, eu até estava muito feliz quando agora o Presidente da República, quando ainda era candidato, ele dizia que toda a gente deve respirar o turismo, não é? Concordo.
deve respirar o turismo. O que é que ele quis dizer com deve respirar o turismo? É que temos que saber qual é o meu papel, não é? O papel do Ministério do Interior, o papel como é que se diz, da migração, o papel de todos nós. Porque enquanto nós não falamos a mesma linguagem, se eu disser assim ao senhor da eletricidade de Moçambique, eu preciso de ter energia vamos dizer, na ponta Momol, não é? Porque eu preciso lá de montar um estabelecimento hoteleiro que possa trazer ou ter lá cerca de 2.000, 3.000 turistas por dia. Ele vai dizer que não, isso não está no meu plano. E porque não está no plano dele, muito menos está no plano dos transportes, muito menos está no plano da ABCD. E para o desenvolvimento, para o Dr. Quessanias colocar o seu empreendimento, não é lá, o Estado tem de colocar as infraestruturas básicas, a energia, tem de colocar lá as estradas, tem de colocar lá o saneamento. E sem isso, ele não pode fazer absolutamente nada. Então, quem deve realmente liderar o processo da planificação integrada é o Estado. É o Estado. Isso é o Estado. Quem deve fomentar o turismo é o Estado. Não é outra pessoa. Essa é a responsabilidade do Estado. E é a responsabilidade do Estado ainda, não é? Promover o destino Moçambique no seu todo. Dr. Quessanias, ele promove o seu empreendimento que está dentro de uma área. Exatamente. E essa área quem gera é o Estado. É a responsabilidade do Estado. Portanto, ainda na questão do Dr. Quessanias, sobre o City Tour. Sim, ainda na questão do City Tour, nós temos que trabalhar na questão do destino. Enquanto nós não tivermos, não fomentarmos, não desenvolvermos, não vamos ter. Dr. Quessanias está satisfeito com a resposta? Estou satisfeito porque veio da África do Sul um City Tour aqui, um machibombo. Esse de resto é um primeiro andar. Veio. Ao fim de 3 dias teve que voltar, porque a migração queria saber por onde é que você vai. Vai até o museu, depois vai para o Alto Maé, como? E não sei o quê. E só pode ir das tantas às tantas. E porque não... As pessoas desistiram. Voltaram com o autocarro. Eu não quis abrir o jogo assim. Voltaram com o autocarro. E não faz sentido uma capital de um país como Moçambique não ter um machibombo que mostra turistas o que é Maputo. O que é Maputo? Ao fim de 30 anos, 50 anos. Realmente vamos ser realistas. Dr. Arum, ainda na sua planificação integrada, esteve aqui a falar sobre o foco. Voltamos a si. Sim, a questão que o Dr. Quessanias coloca é relevante e aí é onde o Estado claudica em ter as pessoas com a visão de poder facilitar. Falamos do Estado no seu sentido lato, mas, por exemplo, a questão do City Tour aqui é uma questão do município. Vamos ser diretos. É uma questão dos municípios, neste caso. O município tem essa autonomia de liberar. Há um desafio aqui para um município, pelo menos da cidade de Maputo, criar isso. Se for a Durban, não sei quem, não vai dizer que é o ministro do turismo lá que indicou para a Durban ter City Tour. O município em si cria. E há outros fatores que aqui o engenheiro Quessanias não quer tocar, que é uma coisa crônica, que também enfraquece o nosso turismo. Qual é? Nós não temos taxa de turismo aqui. Não temos taxa de turismo? Não temos taxa de turismo instituída. E o problema é que é, de facto, falta dessa sintonia entre o executivo e o setor privado, que nunca se quiseram alinhar em relação à taxa de turismo. Porque há o IVA, a questão gera em volta do IVA, o que é que se dá. E sem esse alinhamento, sem esse consenso, vamos criar uma taxa de turismo como todos os outros países têm. E é essa taxa do turismo que vai fazer aquilo que o Dr. Manussa disse, da promoção nacional como um destino, e os outros agregam, que é essa taxa do turismo. Vamos ver o Quênia, que o setor privado já decide o que é que tem. O pacote para a capacitação dos jovens e do setor da comunidade para participar na indústria do turismo. Vão tirar esse dinheiro daí. Doutor Arum, esse dinheiro é feito pelos dois. Doutor Arum, em relação à questão da taxa que esteve cá a fazer menção, a taxa do turismo,
não acha que pelo setor privado não se sentir servido de forma correta nas atividades do turismo, é por isso que não comunga ou não se sente confortável em sequer abordar ou discutir esta componente da taxa de turismo? Não, aqui os ruídos Tendo daquilo em conta que já temos o IVA e outras taxas ainda muito mais altas também? Sim. Aqui os ruídos que eu entendi na altura que ainda estava nessa discussão, quando ainda estava no Ministério do Turismo, é esta adição, uma parte, mas a outra é uma questão de transparência. Se a taxa é produzida pelos dois setores, os dois setores têm que fazer essa gestão. Certo. Não é só o Estado. Então teria que se criar um organismo de gestão desse fundo da taxa do turismo. E o setor privado, com toda a legitimidade, não é por estar aqui o meu amigo Kessania, dizia, nós coletamos, fazemos isso, mas também queremos estar na mesa para decidir onde é que vai cada 500 que é colhido. E essas duas divergências, já há mais de 20 e tal anos que se discute taxa do turismo e não se consegue colocar. E o que é que vai acontecer agora? Vai-se seguir a filosofia da água, né? Se despeja a água vai pela parte mais inclinada. Alguns municípios espertos vão começar a cobrar as taxas do turismo e vai se diluir, ok, a robustez que se poderia ter uma taxa de turismo nacional centralizada e que pudesse servir todo o setor. Isso é um dos exemplos dessas nossas desavenças em termos de alinhamento, essa tal planificação integrada. Eu gostava de ouvir agora um engenheiro Pô, olhando assim para o setor da aviação, com base no que estamos a discutir aqui neste momento. Que estratégias, engenheiro, na sua visão? Sim, paralelamente ao que disse aqui do turismo, na aviação é preciso restabelecer. Quando falou de conectividade, por exemplo, Sim. eu lembro-me, eu era miúdo, o Nampula, Beira, estes sabes, Maputo, tinham 20, 30 táxis aéreos que iam para a Inhaca, falou na Inhaca, falou a preços baratos, mas a importação daqueles aviões, a reparação dos motores era simplificada. Hoje em dia, mandar um motor reparar lá para fora custa 20, 30, 100 mil dólares, paga-se taxas altíssimas, não porque a gente queira mandar para fora, mas não há reparação aqui. É preciso fazer uma política que estimule os privados a terem estes táxis aéreos. Nampula tinha 30, 40 e aterrava um Boeing, descarregava aqueles passageiros que iam para os Lumbo, que precisamos de reativar. Nós temos que reativar estas pequenas pistas ao pé dos destinos. Porque, por exemplo, se eu quiser ir passar um fim de semana a Grongosa, ou 3 dias, eu perco um dia a ir de carro e a vir, só se houver um transporte razoável, que o que há agora é de custo elevadíssimo. Portanto, eu julgo que essas políticas é preciso, através de organizações que venham do turismo. Eu vejo, por exemplo, em Cape Town existe o Esgrow, não sei se vocês conhecem. O Esgrow é um fenómeno, eles estão em todas as reuniões da aviação, a reunião da Aviation Development África, agora em Zanzibar. Eles promovem encontros lá no destino deles, que é para promoverem o destino e identificarem estas sinergias que é preciso combinar, que é para desenvolver então o seu destino, que é para atrair a nós, operadores, a servir aquele destino, porque nós estamos a servir por negócio, a gente quer fazer dinheiro, não é? É isso, mas precisamos de um destino que seja apetecível. Falou há bocadinho que é preciso certas instituições. Nós trouxemos aqui um dos maiores agregadores de agentes de viagens do mundo, que veio para a Ponta do Ouro. Eles saíram do autocarro e foram para o posto médico. Não quiseram saber do hotel, nem da praia, nem do restaurante. Como é que é o posto médico aqui? E o posto médico é uma coisa que o Estado tem que desenvolver, porque até facilita as populações locais, mas garante aos turistas. E vou dizer, a Ponta do Ouro tem um caso interessantíssimo, que é do ataque do tubarão àquele surfista. Acontece. Isso acontece em todo o lado, até acontece pouco em Moçambique. O surfista foi atacado e tinha lá um posto médico que tratou dele. E o homem ficou bem graças a isto que existe. Mas temos de ter igualmente na ilha de Moçambique, em Nampula, seja qual for o destino que queiramos promover, temos que ter, incluindo o posto médico, mas todas essas outras facilidades que se falou. Destinos e parcerias, um bom ponto que o engenheiro Pô esteve cá a dizer. Sim, doutor Arum, por favor.
O engenheiro Pó, comparando com o que existe nos países vizinhos, vou dar o exemplo da Tanzânia. Sim. A Tanzânia mantém o seu turismo tendo liberalizado as companhias aéreas para operarem dentro do país. Quem quer ir a Kilimanjaro, a qualquer hora, basta sonhar acordar, vai encontrar uma avioneta que lhe leva a Kilimanjaro, se quer ir à Arusha. Mas nós aqui, se alguém quer ir à Beira, se não marcou com uma semana de antecedência, não consegue chegar lá. E a liberalização também vai de encontro com a questão dos táxis aéreos também, que o dos táxis aéreos. Temos agora um problema muito grave. Se o Dr. Xanias apresenta aqui a falta de um city tour, o táxi aéreo é um sonho ainda maior. Não, mas é esta questão do ambiente que deve facilitar todas as componentes para que o turismo floresça. Pois. Então, eu estava a falar de operadores turísticos. Operador turístico pode fazer a venda de pacotes, mas se há dificuldade de levar de um ponto para outro, o turista é difícil. Na Tanzânia, alguém vai para Kilimanjaro, está a sair de manhã, está em Zanzibar. E quem que os leva? Não é a Tanzania Airways, são aqueles operadores pequenos. Muitos desafios realmente. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque ainda temos a última parte deste programa. Até já. Com o Embola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas, simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Não mais. Ainda está a subir o sol. Some more, baby. Estamos de volta à última parte do programa Inspirações, hoje com o tema central Turismo, um setor estratégico para o desenvolvimento econômico de Moçambique. Como vocês podem ver, o telespectador lá em casa, os nossos painelistas e a nossa plateia também, este é um tema que consiste numa reflexão muito profunda, não só hoje, mas também para gerações vindouras. Afinal, Moçambique está há 50 anos independente. Há ações que urgem ser resolvidas para melhoria de condições de vida, não só da juventude, mas também
de toda uma nação. Somos 34 milhões de habitantes, como bem ouvimos dizer, temos uma costa de mais de 2.700 de costa, temos praias, temos tudo para dar certo, como bem disse o Dr. Kessanias Matsombe, temos as condições também criadas, só precisamos mesmo ter a ação em dia, como bem disse o engenheiro Pô, na questão da conectividade. Tivemos também o contributo aqui do Dr. Manussa sobre o que é o turismo e como é que podemos fazer para empacotar os nossos produtos turísticos e torná-los apetecíveis, não só ao mercado nacional, mas também o internacional. O Dr. Arun também trouxe-nos aqui uma visão sobre a questão do ecoturismo e a contribuição das áreas de conservação. Portanto, estamos de volta, vamos continuar a conversa com os nossos painelistas. Dr. Kessanias Matsombe, 50 anos de Moçambique independente. Eu estive a ouvir aqui o Dr. Kessanias a dizer que há problemas que não devemos mais discutir. Temos que agir com urgência. Dr. Kessanias, a percepção internacional sobre um destino turístico influencia a escolha dos viajantes. Como Moçambique pode melhorar a sua imagem e reforçar a promoção do país como destino turístico de excelência? Bom, é uma pergunta muito difícil, porque para tu promoveres um destino, para tu venderes um produto, tá aqui a Água Vumba, não vou fazer publicidade, mas depois vamos mandar a fatura Água Vumba, já agora. Alguém teve que conceber a embalagem, o logotipo, a marca e a própria qualidade da água e começou a desenvolver, começou a promover. Então nós, como país, como um destino turístico, temos que começar por aí. Nós estávamos aqui a discutir como fazer as coisas melhor do que estamos a fazer hoje. Acho que o que nós temos que fazer, é a minha opinião, temos que olhar para o que nós fizemos ao longo dos 50 anos. Qual é o nosso estágio neste momento? Fazer um brainstorming e ver o que é que temos que melhorar. Naturalmente que temos que refazer tudo, praticamente. Mas temos que fazer gradualmente. Aquilo que podemos fazer nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos e paulatinamente. E ao fim de 30 anos, talvez estaremos ao nível de alguns destinos turísticos. Porque nós, do ponto de vista da natureza, nós temos tudo para dar certo. Temos tudo. Já se disse aqui. Temos também um povo que gosta de receber hóspedes. Nós somos de coração grande. Existem povos que não gostam dos outros. Quando chega um estrangeiro, tenta... Nós não. Nós, por tradição, há zonas no nosso país que quando chega o hóspede, ele até sai de casa lá da palhota dele e cede a sua casa ao hóspede. Portanto, é isto que nós temos que pensar. Temos que fazer um TPC, reestruturar e ver o que é que nós podemos fazer de médio e curto prazo. Empacotar, mexer nas leis, nos regulamentos. E a partir daí, eu acredito que em 5 anos, 10 anos podemos melhorar. Sem isso, daqui a 10 anos podemos voltar a discutir a mesma coisa. Eu, pessoalmente, estou no turismo há muitos anos, já estive no Fundo Nacional de Turismo, em representação do setor privado, Inatur, já estive em muitos organismos, muitas instituições que estão ligadas ao... E sempre discutimos isto. Sempre discutimos isto e não há... O doutor Arun está ali, está há anos e anos a trabalhar, quer no Ministério, trabalhou no Ministério, depois agora está em projetos, não sei o quê. Está ali, está frustrado.
Está frustrado. Doutor Aron, está frustrado? Então, ser moçambicano e ver o potencial que não está sendo realizado por coisinhas que não justificam, sim, isso Sim, dá uma pronto. frustração. Doutor Xanias tem razão, eu não queria cortar o seu fio. portanto, é difícil eu responder essa sua pergunta porque é estrutural, a questão é estrutural. Nós aqui não podemos ter todo o amor e carinho pelo país, pelo povo moçambicano, boa vontade, a nossa experiência como profissionais, mas não é tudo, aliás, é nada, porque nós não temos capacidade de alterar seja o que for, a não ser por estas mensagens que vamos, mas termina por aí, não podemos ir para mais longe. Mensagens estão aqui, alguém vai ouvir o que nós estamos a falar. Agora, não podemos fazer mais do que isso. Muito bem, nós estamos a caminhar para a reta final do nosso programa. Infelizmente, poderíamos ficar aqui o dia todo a conversar sobre o desenvolvimento e o crescimento do setor do turismo. Hoje refletimos sobre os desafios e oportunidades do turismo em Moçambique e o seu impacto na economia e sociedade. Para encerrar, eu deixo uma última questão para os nossos 4 painelistas. Se tivessem de apontar, não só para os nossos painelistas, mas também uma reflexão para o nosso telespectador e a nossa plateia cá presente. Se tivessem de apontar uma ação prioritária para transformar o potencial turístico de Moçambique em realidade concreta, qual seria? Em 1 minuto, eu gostava de ouvir os nossos 4 painelistas. Se tivessem de apontar uma ação prioritária para transformar o potencial turístico de Moçambique em realidade concreta, qual seria? Dr. Cassanias. Muito simples. Por favor. Muito simples. Se nós conseguíssemos pôr os City Tour, 4 autocarros que vão para o Museu da História Natural, vão à Praia da Costa do Sol, deixam lá os turistas, almoçam no restaurante Costa do Sol, depois vai com eles até o mercado de Spamanini. É uma das coisas que me parece simples. É uma questão de aceitar que esses autocarros possam fazer a prática desse negócio. Isso vai ser bom, vamos promover a nossa cidade, vamos promover a nossa cultura, vamos promover a nossa gastronomia. É uma coisa simples que não precisa de muito investimento, é só facilitar. Convidar os operadores, existem aqui na África do Sul, podem vir fazer isso. Vamos. É tão simples como isso. Eu pessoalmente não tenho interesse nesse negócio, mas gostaria Mas podemos torná-lo embaixador desta causa, Dr. Xanias, até o final do ano, termos pelo menos 2 city tours na cidade de Maputo, pelo menos? Mas eu não autorizo. O doutor Manussa pode ajudar. Agora, se o doutor Manussa autorizar, o embaixador não tenho poderes para autorizar. o city tour aqui na Senão cidade de depois vai se bloquear, porque é preciso isto, é preciso aquilo, não pode, é preciso vacina, é preciso não sei quantos. Agora, se o doutor Manussa disser que sim, eu posso ser embaixador, não tenho problema. Nós estamos no Inspirações, vamos nos inspirar para que este sonho se torne realidade. Doutor Manussa tem um desafio aqui muito grande. Voltaremos no final do ano para fazer um balanço desta conversa e vamos ver se o doutor Xanias e o doutor Manussa já trazem 2 city da cidade de Maputo. Os todos estão a ouvir, vão cobrar. Dr. Xanias Matsombe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, foi um prazer enorme. Obrigada pelo trabalho que tem feito em prol do associativismo no setor do turismo, emprestou muito de si, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço mesmo. Obrigada. Dr. Manussa, a mesma questão para si. Se tivesse de apontar uma ação prioritária para transformar o potencial turístico de Moçambique
em realidade concreta, qual seria, tirando o Cictur? Esse já resolvemos. Já resolvemos. Sim, vamos. Muito obrigado. Eu não consigo apontar uma, mas sim duas ações muito interligadas. Uma que infelizmente não requer fundo nenhum, é a questão de haver como é que se diz, uma planificação, um pensamento integrado sobre o turismo, uma visão geral, não é, integrada sobre o turismo, onde é que nós queremos chegar com o turismo aqui em Moçambique. Mas a segunda já envolve um bocadinho mais de esforço. É o governo potenciar as instituições ligadas à área de turismo, fundamentalmente o Instituto Nacional do Turismo, com meios humanos capazes de executar aquilo que são as políticas que o governo traça na área do turismo, mas também meios financeiros para que este instituto consiga criar incubadoras para o desenvolvimento do turismo a nível nacional, capaz de desenvolver, sobretudo, esta componente da criação do produto, a criação ou incentivar a criação das empresas de desenvolvimento ou de gestão do turismo integrado, não é? Para poder fazer essa junção desses recursos que nós temos, desses produtos, e criar realmente aqui algo que possa interessar os nossos turistas, possam criar aqui algo que possa interessar os nossos investidores a investir em Moçambique e olharem para Moçambique como realmente um destino turístico apetecível para todos. Muito obrigada, Dr. Jeremias Manussa. Foi um prazer enorme conversar consigo aqui no programa Inspirações. Obrigada por ter aceito o nosso convite e que o trabalho no Ministério da Economia decorra da melhor maneira possível, de forma que o setor de turismo seja uma prioridade no Ministério da Economia. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Dr. Arum, para si a mesma questão. Se tivesse de apontar uma ação prioritária para transformar o potencial turístico de Moçambique em realidade concreta, qual seria? Em 1 minuto, as suas ações ou as suas propostas de melhoria concreta para o setor do turismo, por favor. Um pouco difícil, mas acho que eu gostaria de aproveitar este último minuto para dizer que nem tudo anda mal no turismo. É verdade que nós aqui lamentamos, esquecemos, mas ainda temos possibilidade de arrecadar receitas do turismo em Moçambique. E essas receitas estão a aumentar, mesmo depois da pandemia. Não sabemos agora, com esta situação, o que é que vai acontecer. E há setores como o turismo cinegético, por exemplo, que é um setor, é um nicho muito especial, okay, que tem dado muito mais recursos para Moçambique, que não estão sendo capitalizados porque há muita coisa que fica fora. Então, voltando à questão da planificação integrada, seria bom que o Banco Central e as instituições que são responsáveis trazer esses recursos que ficam fora, que estão a enriquecer outras pessoas, em vez de serem investidos aqui. Então, essa é uma das questões. A outra questão é: utilizemos o turismo como um fator de desenvolvimento e que vai estimular o desenvolvimento rural. E as áreas de conservação têm esse papel, potenciando, permitindo que tenham um ambiente favorável para implementar aquilo que já está nas políticas, poderá catapultar o turismo a partir da zona rural para as cidades. E essa penso que deve ser a ótica, e utilizando a questão do ordenamento territorial para aproveitar a riqueza e as belezas que não sejam desperdiçadas por empreendimentos que não sejam favoráveis ao turismo. Termos uma fábrica ao longo de uma praia ou esse tipo daquilo. Então, o ordenamento territorial tem que ser também
uma prioridade para este tipo de aquilo. E a educação do nosso povo é outra A educação. área. Obrigado. João, eu termino consigo, engenheiro João, eu termino consigo, aqui só para citar, o engenheiro, o doutor Xanias deixou aqui o desafio do CITTUR e já o nomeamos embaixador desta causa e que o Dr. Manussa, na qualidade de membro do governo no Ministério da Economia, vai aqui facilitar este processo e contribuir também para que tenhamos finalmente pelo menos 2 CITTURs na cidade de Maputo, na capital. Ficou aqui um desafio e já nos comprometemos. Doutora, estamos na televisão de Moçambique a falar para todo o povo. Vamos cobrar. Portanto, ficamos aqui com o CITTUR. Depois tivemos também a contribuição do Dr. Jeremias Manussa, que defendeu como ação concreta a questão da planificação e pensamento integrado sobre o turismo, que o governo também tem que potencializar as instituições ligadas ao setor turismo para serem capazes de desenvolver o turismo, e o Dr. Arun também fez aqui o seu fecho, pisando ainda na questão da planificação integrada, que é uma componente bastante importante e urgente, tanto o governo como o setor privado, e acreditamos que essa iniciativa tem que partir do governo e convidar as entidades do setor privado e não só outros atores, que é para ver finalmente a questão da planificação integrada resolvida. Também falou sobre o ambiente favorável nas zonas rurais, o ordenamento territorial e, por fim, finalizou a sua intervenção com a questão da educação cívica da nossa população, do povo moçambicano, relacionado à questão não só da conservação, mas também do turismo. E para si, engenheiro João Pô, se tivesse de apontar uma ação prioritária para transformar o potencial turístico de Moçambique em realidade concreta, qual seria? Para mim é preciso intervenir na formação. E quando eu digo a formação, não é só formação dos jardineiros e dos que fazem as camas e dos cozinheiros, é na formação das comunidades, das escolas. Eu não sei se tenho razão para dizer isto, mas eu vi uma vez um livro da classe primária que dizia que os animais selvagens serviam para comer e que as senhoras serviam para cozinhar em casa. Não sei se vocês passaram por isto, mas eu vi um livro. Isto foi em século XXI? E foi no planeta Terra, sim. No planeta Terra. Mas está a ver, eu acho que nós temos que olhar a este nível, ensinar aos nossos miúdos da escola. Eu estou disposto a ir como eu já fiz isso em Angola, fiz na Etiópia, a ir às escolas primárias, secundárias, universidades, ter conversas dessas com os alunos e dizer, olha, a conservação, os animais é isto, a conservação é isto. Os corais que falou, ninguém sabe. Aliás, eu a primeira vez estou a ouvir falar nisso, mas está a ver, temos mais uma vez fazer formação e criar institutos de formação. A Ethiopian Airlines investiu $70 milhões num centro de formação, que é hoje em dia o maior centro de formação dos maiores do mundo em aviação. Eu acho que investir na formação é que nos vai permitir, daqui a uns dias estarmos aqui a andar de city tour e de táxi aéreo e tudo isso, não é? Portanto, para dizer uma coisa, eu diria investir na formação, mas a este nível muito amplo, digamos assim, ir às comunidades, ir aos hotéis existentes, aos lodges existentes, aos parques existentes e às pessoas das escolas para falar nisso, que são os futuros, os jovens são os futuros digamos, empreendedores do turismo. Não, eu repito isso sempre nos programas aqui do Inspirações, que Moçambique, com 34 milhões de habitantes, mais da metade da população é composta por jovens e muitos deles abaixo de 17 anos. Então é mesmo preocupante. Se nós quisermos realmente melhorar algo e nos orgulharmos de um Moçambique melhor no futuro, temos mesmo que investir seriamente na formação. A educação realmente é a base de tudo isso. Muito obrigada aos nossos painelistas, agradecemos aos nossos convidados, à plateia, a participação ativa neste debate.
O turismo pode e deve ser um pilar estratégico do nosso desenvolvimento. Cabe a nós transformar este potencial em realidade. Dr. Xanias Matsombe, muito obrigada pela sua participação. Dr. Jeremias Manussa, muito obrigada. Dr. Mohamed Arum, foi um prazer enorme. Engenheiro João Pô, muito obrigada. E assim foi a nossa edição deste programa Inspirações, onde falamos sobre o setor de turismo e a promoção dele e a importância que tem para a economia de Moçambique. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas e fique sempre do nosso lado. Muito obrigada pela audiência. Continuação de um ótimo dia.